Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, capítulo de número 20, que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos, os dominadores, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Aleluia! Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, por essa magnífica porção da Sua palavra. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós nos achegamos diante de Ti nesta manhã com o nosso coração grato, com o nosso coração
resultante de alegria e de gratidão pela obra redentora e graciosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Te louvamos porque a tua graça nos alcançou. Assim como o Senhor chamou, conta nesta parábola, que o Senhor saiu, que o dono das terras saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha e graciosamente remunerou a todos de uma maneira igual, até mesmo aqueles que chegaram por último receberam o combinado, um denário. Graciosamente o Senhor nos chamou para a vida eterna em Cristo Jesus, para servir ao Senhor, para viver como trabalhadores na sua vinha, como trabalhadores no teu reino. Que possamos compreender isso e humildemente louvar e bendizer ao Senhor. Que possamos nos alegrar com aqueles que se achegam ao teu reino ainda hoje. Que não haja em nós nenhum sentimento impuro, sentimento de inveja, sentimento de automerecimento, de autofavorecimento, porque, na verdade, o apóstolo Paulo já afirmava que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Não nos cabe gloriar-nos, nos cabe alegria, gratidão. Aquele que mais trabalhou teve o privilégio de servir por mais tempo. Aquele que menos trabalhou teve o privilégio de receber a graça do mesmo jeito, porque tudo é graça. Senhor, em nome de Jesus, possamos aprender também com o restante desse texto, onde nos mostra a mãe de dois dos discípulos e eles mesmos desejando posições de proeminência no teu reino, e o Senhor os repreende, dizendo que o maior no teu reino é aquele que serve mais. Possamos compreender isso e um texto completa o outro. Aqueles que mais trabalharam na vinha são exatamente aqueles que serviram mais, são os maiores no teu reino. Possamos compreender isso, que isso seja uma motivação diária em nossos corações, para reproduzirmos cada vez mais a vida de Cristo no nosso viver diário, para que possamos servir com alegria. Verdadeiramente, o Evangelho de Jesus é contra a cultura. Ele vai contra a correnteza. Quando o mundo nos ensina os padrões deste mundo, querem fazer de nós senhores, o importante é conquistar, o importante é ter, o importante é alcançar proeminência. No teu reino é exatamente o contrário. O importante é servir com fidelidade e alegria e gratidão no coração. Que ao nos depararmos com esse texto, a tua palavra encontre lugar em nossa mente e nosso coração e nos conduza a uma vida de humildade, de mansidão, a uma vida de servidão alegre, feliz, entendendo o privilégio que é servir ao Senhor, servindo o teu povo, servindo na vinha, servindo na obra do Senhor. E quanto mais servimos, mais bem-aventurados, mais abençoados somos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, justo e verdadeiro. O texto continua com a cura daqueles dois cegos de nascença. E é interessante que o Senhor pergunta: o que queres que eu vos faça? E eles dizem que abre os nossos olhos, queremos ver. Queremos poder contemplar a presença do Senhor, contemplar a tua face, as tuas maravilhas. O salmista, no Salmo 19, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Abra os nossos olhos, Senhor, os nossos olhos espirituais, como o profeta orou: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Nós oramos nessa manhã: abre os nossos olhos para que possamos ver a tua glória, possamos ver a intervenção do Senhor a cada momento nas nossas vidas, possamos ver e compreender o privilégio que é servir a Cristo, servindo a tua igreja, servindo o teu povo, que possamos compreender que fomos chamados para servir e não para ser servido. Possamos compreender a grandeza e a totalidade do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que o privilégio é nosso em servir, que o privilégio é nosso em interceder uns pelos outros, que o privilégio é nosso trabalhar na tua obra,
seja na limpeza da tua casa, seja eh, na divulgação do Evangelho, no evangelismo, seja, Senhor, participando dos cultos ativamente, com a nossa presença, com a nossa intercessão, com a nossa alegria, com a nossa disposição em ouvir e aprender, seja cantando, louvando, tocando, participando, pregando, orando, ofertando, dizimando, que cada parte da nossa vida seja um culto agradável ao Senhor e que possamos servir ao Senhor com todo o nosso ser. O apóstolo Paulo chega a ensinar lá na igreja de Corinto que cada um contribua conforme propôs no seu coração, com alegria e generosamente. Ah, Pai, que possamos compreender que quando ofertamos, dizimando, na tua igreja, na tua obra, estamos servindo ao Senhor, então devemos fazer generosamente e fazer com alegria em nossos corações. Nos ensina, Senhor, que quando vamos à casa do Senhor, nós estamos indo para servir ao Senhor, para servir aos irmãos, para cultuar, louvar o Senhor com alegria no nosso coração e com muita disposição. Que quando vamos para o trabalho no início da semana, devemos ir com alegria, com disposição no coração, para ser luz em meio das trevas e assim servir as pessoas servindo ao Senhor. Meu Deus, dá-nos esse entendimento, que possamos ser um povo que serve com alegria e com fidelidade. Clamamos pela tua igreja, abençoa a tua igreja, restaura a tua igreja, abre o entendimento da tua igreja, dá crescimento e fortalecimento da tua igreja. E tudo isso para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.